Olá, povo de Deus, muito bom dia. Eu me chamo Renan Doete, servo do Deus Altíssimo, e estou aqui nessa manhã para poder compartilhar com você o estudo da palavra viva, palavra que é eficaz. Então, você que pode, separa um papel, uma caneta, seu cafezinho e seja alcançado por uma porção da palavra de Deus. Queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração sobre as Escrituras, que se encontra em Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos estar efetuando a leitura da palavra e também estar recebendo essa porção nessa manhã. Então, você que está indo para o seu trabalho, você que está em casa, abra teu coração, receba essa palavra e deixa Deus falar com você. Hoje nós temos vivido um tempo onde parece que a maldade, parece que isso tem reinado, mas nós servimos a um Deus. Ele é vivo, Ele é fiel, que Ele reina acima de todos nós. Então, prepara seu coração como uma terra fértil. Deixa Deus falar contigo. Manda essa mensagem para quem você precisa, sabe e que necessita de ouvir uma palavra. Sabe que essa pessoa está angustiada, está amargurada, está chateada. E deixa Deus trabalhar. Costumo dizer isso. Deixa Deus trabalhar. Tá bom? Então vamos à leitura. Se encontra em Êxodo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Eu vou estar lendo com vocês. Tá bem? Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá e a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais, versículo de número 6: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? A palavra é viva, a Bíblia. Aqui nós conhecemos um pouco a história. Eu amo falar de Moisés, porque a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor do povo quando Faraó, rei do Egito, agora morrera e um novo rei foi levantado no Egito. Esse rei não conhecia José. José, que levou a sua família para dentro do Egito como um governador, viveu grandes coisas naquele lugar, uma história para outro dia. Mas esse rei não conhecera José, não sabia os feitos que ele havia cometido e feito para o Egito como governador. Agora se levanta outro rei, um novo faraó que não conhecera José, vê que o povo de Israel está crescendo dentro do Egito, a ponto de a Bíblia dizer e Faraó dizer que ele ficava com medo que esse povo
um dia pudesse se voltar contra o Egito, estando dentro do Egito. Então esse faraó começa a oprimir os filhos de Deus, o povo de Israel dentro do Egito, dando-lhes mais trabalho, onde eles começam a receber sim a nomenclatura de se sentirem e serem escravizados. Então, Faraó acaba oprimindo mais e mais esse povo de Israel, só que a Bíblia diz que quanto mais ele oprimia os filhos de Israel, mais o povo crescia. Isso aqui já é uma chave muito importante para a sua vida, meu querido, para a sua vida, minha querida, que de repente está se sentindo oprimido ou pressionado no seu seio familiar, dentro do teu trabalho, no meio da sua parentela, na sua escola, enfim, nos seus afazeres. A Bíblia nos diz que essa pressão que o povo de Israel sofria os fazia crescer mais. Então, quanto mais nós somos apertados, quanto mais você é pressionado, mais você tem o poder de exalar a sua melhor essência. Então, quanto mais te oprimem, quanto mais te pressionam, quanto mais te perseguem, mais você tem o potencial de crescer e de avançar. Sim, foi assim. E o faraó, o rei, vendo que eles cresciam, que eles avançavam, por mais pressão que sofriam, eles não paravam, e nós temos que aprender com o povo de Israel. Quanto mais nos oprimem, mais nos perseguem, mais nós temos a capacidade de exalar o melhor perfume, de exalar a nossa melhor essência. Uma azeitona, para ela se tornar azeite, ela é pressionada em seu extremo, para exalar aquilo que ela tem de melhor. Que me lembra Jesus. Essa aqui é outra história, então vamos continuar. Então o faraó ele dá uma ordem aos seus capatazes, enfim, que eles venham matar os filhos homens nascidos de mulheres hebreias. Então ele dá essa ordem e eles começam a fazer isso, e a gente sabe como é que é o nascimento de Moisés, esse homem que veio para ser o libertador do Egito, na verdade, o libertador do povo de Israel de dentro do Egito. E a Bíblia nos diz que esse clamor do povo, quando eles estavam sendo oprimidos, chega até Deus. Então Deus ouve, e dos céus eu acredito que ele já escolhe o libertador para esse povo, que é Moisés, e tem esse encontro com Moisés nessa sarça. A Bíblia ela é bem clara em manifestar a sua palavra, dizendo que um anjo com A maiúsculo, você pode abrir o seu exemplar, seja no seu aplicativo ou até mesmo na sua Bíblia de papel. Eu sou mais da Bíblia de papel. Você pode abrir o seu exemplar e ver que esse anjo está escrito com A maiúsculo. Algumas linhas teológicas vão dizer que esse anjo com A maiúsculo denomina-se uma própria manifestação de Deus na Terra. Então o próprio Deus bradou do meio de uma sarça que ardia, que queimava, mas não se consumia. Olha o que a Bíblia diz, e que é interessante a gente salientar, é que Moisés só vira para a sarça, ele só atenta para a sarça depois que a sarça pega fogo, claro, mas que ele percebe que a sarça não está se consumindo. Naquela região desértica, é normal árvores secas queimarem. Só que é normal essas árvores secas queimarem, se tornar cinzas, pó. Só que Moisés olha para a árvore e a árvore não está se consumindo, ele só vê uma chama. Imagina comigo, uma chama em volta de uma árvore e essa árvore não queima. É isso que é o interessante. Então aqui já tem mais uma chave para nós. Você que é filho de Deus, que é filha de Deus, meu querido e minha querida, primeiro precisa buscar a resistência. Existem muitas pessoas que só procuram o fogo.
E não está errado em procurar o fogo, mas antes de ter fogo tem que ter resistência. Sim, o que chama a atenção de Moisés é a resistência que aquela árvore promoveu diante do fogo, que não a consumia. Então não adianta você ter fogo se você não tiver resistência. Mas, Renan, como que eu tenho resistência? Palavra de Deus. Renan, como que eu tenho resistência? Oração. Renan, como que eu tenho resistência? Intimidade com Deus. Relacionamento. Então, antes de ter fogo, tem a resistência. Porque quando os dois andam juntos, é igual a palavra e o Espírito. Então, antes de ter fogo, tem a resistência. Anote isso, não esqueça. Porque vai fazer diferença na sua vida. E outra chave interessante que nós podemos abrir aqui, dentro desse contexto, é que a árvore era uma árvore seca, espinhosa, mas é uma árvore que Deus escolheu usar. Então Deus, ele tem as suas multiformas de agir e de fazer. Então até mesmo de onde a gente menos imagina que possa vir algo interessante, vem de uma árvore seca, cheia de espinhos, que no meio daquela região não servia para nada. E às vezes você está aí no seu lugar, ouvindo essa palavra, se sentindo dessa forma. Seco, cheio de espinhos, que de repente não está servindo para nada aos olhos dos outros. Mas para os homens nós somos improváveis. Mas para Deus nós somos prováveis porque você que está aí do outro lado nasceu com uma promessa. Você que está aí do outro lado nasceu com uma promessa e com um propósito. Tenha certeza disso. Você pode ser seco, você pode ser cheio de espinho e estar no lugar errado. Mas se Deus escolheu te usar, Ele vai te usar aonde quer que você esteja. Então você pode ser cheio de espinho, você pode ser seco, em um lugar que de repente para os outros não tem saída, não tem solução. Mas é você que Ele escolheu usar para essa geração arder em chamas e não se consumir. Entenda isso. Que esse Deus que nós servimos é um Deus que faz as coisas parecerem que são loucas. É um Deus que, na sua multiforma de graça e bondade, Ele tem poder para agir e fazer o que a gente menos imagina. Então, para a gente nessa manhã, para você que está aí do outro lado, entenda isso. As pressões não podem te desviar. As pressões não podem te oprimir e te fazer desistir. Ela pode exprimir, extrair de você o que você tem de melhor. Cresça no meio da pressão. Cresça no meio da perseguição. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você vai crescer em meio às pressões. Você vai crescer em meio às perseguições. Só que elas não são para sempre. Esse é só o começo da história onde Deus ouviu a voz do povo. Só que o final a gente sabe. E louvado seja Deus porque você chegou até aqui. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe. Não esqueça dessas chaves. A perseguição ela não pode te destruir. Ela tem a capacidade de te fazer crescer. Primeiro, busque a resistência antes de buscar o fogo. Porque o fogo, com resistência, é como a palavra e o Espírito. Você será o imparável. Deus abençoe sua vida. Onde você estiver agora, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Soberano e eterno Deus, Pai, eu quero te glorificar e te agradecer por mais uma vez. Seja o teu filho ou tua filha que está ouvindo essa palavra.
Seja agora alcançado, Deus, pela sua boa e poderosa mão. Seja a caminho do seu trabalho, ainda em casa, tomando teu café, junto da tua família ou não, Senhor. Toma a vida dele, dela, nas suas mãos. Que teu Santo Espírito, Pai, possa agora derramar, Senhor, uma graça. Derramar agora, Senhor, um conforto. Ainda que estejam na luta, perseguidos, oprimidos, que sintam, Deus, o teu toque. Dê força, resistência aos seus filhos, para que a sua chama, teu Espírito arda poderosamente e não lhes falte nada. Deus, toma teu filho e dá graça, descanso, repouso diante dos dias difíceis. Ser com ele e ser com ela. Em nome de Jesus. Queridos, é isso. Deus te abençoe em mais esse dia e que o teu Espírito possa estar convosco, assim como diz a palavra, até a consumação dos séculos. Deus abençoe e até o próximo. Compartilhe esse vídeo. Clica no gostei, se fez sentido para você, que outras pessoas possam ouvir essa palavra. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Beijo.